quinta-feira hoje? Estou enganada? Não, estou certa. Dia 15 de maio já é dia do assistente social, da assistente social. Já que é uma profissão, né, que eu digo que a maioria, quem ocupa esse cargo são as mulheres, né? Será por quê? Vamos descobrir. Então, parabéns a você que exerce essa função de forma tão carinhosa. É quase um sacerdócio, né? Hoje é dia de combate à infecção hospitalar também, né? Um assunto muito sério, a questão da infecção hospitalar. É dia do gerente bancário, né? Meus parabéns ao gerente bancário, né? Você deve engolir muito sapo, dizer que as taxas bancárias no Brasil são horrendas, né? Acaba com a vida da gente, mas você não tem culpa, obviamente. Dia Internacional da Família, este reduto, né, que é tão importante, as famílias que estão cada vez mais dispersas, cada qual no seu canto, vendo aí as redes sociais, um ocupado fazendo uma coisa, outra coisa, né? Cada um num canto da casa. Mas hoje é Dia Internacional da Família, é dia de fazer uma reflexão sobre essa junção, né? Vamos nos unir mais, vamos conversar mais, dialogar mais, olhar mais olho no olho, ver o que acontece em torno das pessoas que estão dentro do nosso lar, né? Não adianta a gente querer ser simpático com quem está lá fora se não conhecemos o nosso mundo, a nossa instituição, que é essa instituição que é tão importante, a instituição familiar. E falar em instituição, foi instituído o Cruzeiro em 1970 e hoje é dia de Santo Isidoro. Temperatura em torno dos 20 graus, 83 a umidade relativa do ar. Tá crítico, hein? Ventos de 13 quilômetros. Duvido eu dó, viu? Acho que não tá ventando nem 2% aí, viu? Tô sentindo nenhum ventinho aqui atrás de mim. Geralmente quando tá ventando muito, isso aqui balança, ó. Não tá balançando, então não tem vento nenhum. Nos enganaram. Hoje é um dia especial que nós vamos falar do lúdico. Eu tenho um convidado, daqui a pouco vocês vão conhecer. Vamos falar dessa coisa tão... A gente falou de família, né? Quando a gente se fala em família, a gente lembra das famílias do passado. A família antigamente tinha essa coisa de contar histórias, né? E hoje isso vem se perdendo. Mas nós vamos conversar com uma pessoa que é grande fã de Paulo Freire, né? Deixa eu só pegar uma frase de Paulo Freire aqui, que eu achei divina, que ele diz o seguinte: se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. Verdade. Vamos a um clipe e voltamos já já. Não pense em sair daí. Bom dia para você. Muito obrigado pela audiência. Vivo com você no programa Bora ao Vivo. Eu sou a Adriana Biasoli. Agora é exatamente 10 horas e 42 minutos. Muito bom dia para você. Hoje é dia de alegria. Aliás, todos os dias é dia de alegria. Eu falei para vocês que vocês deveriam rasgar os calendários. Hoje é dia do amigo, dia da mãe, dia do pai, dia da alegria, dia da felicidade, dia da saudade. Hoje é dia de ser feliz. Vamos rasgar os convencionais calendários e datas comemorativas. Aliás, é você que faz o script da sua própria história. Olha só, eu estava vendo aqui no G1 a seguinte informação. Após 18 horas de sessão na Câmara, Câmara suspende votação da MP dos Portos. Sessão começou às 11 de terça. Às 5 horas desta quarta, faltou o quórum. O presidente da Câmara convocou nova sessão para as 11 desta quarta-feira. Eita barraco, hein? Pois é, após quase 18 horas de sessão arrastada por bate-bocas, tumultos e repetidas tentativas de impedimento, a Câmara acabou não concluindo a votação da medida provisória enviada pelo governo, com o objetivo de atrair mais investimentos privados para o setor portuário, a chamada MP dos Portos. Demorou, né, para a coisa agilizar. A sessão começou às 11 horas de terça e foi até às 4h55 desta quarta. Não havia mais quórum para votação, o que obrigou o presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, do PMDB, a encerrar o trabalho e convocar sessão extraordinária para as 11 desta quarta. Eu não entendo como parlamentares vivem aqui há 15
há 15 minutos, vieram aqui há 15 minutos atrás e deram quórum de 15 minutos depois e não estão mais aqui. Perde o sentido esse esforço e é sobre-humano de todos que colaboraram. Está encerrada esta sessão por falta de quórum, anunciou o presidente. Que falta de responsabilidade, viu, gente? Ao término da sessão, faltaram ser votados pelo menos 14 destaques, tipo de dispositivo para remover e alterar partes do texto. A medida provisória perderá a validade se não for votada pela Câmara e pelo Senado até esta quinta-feira, 16. Que se acontecer, a presidente Dilma Rousseff pode ter que recorrer ao decreto para fazer valer os principais pontos da medida provisória. O Senado aguardou uma decisão da Câmara até por volta das 22h50, quando marcou sessão extraordinária para as 12 horas dessa quarta, na expectativa de já poder iniciar a tramitação de texto aprovado pela Câmara. Com mais informações é só você conferir no G1, tá certo? Bom, o que eu tenho para dizer para vocês? O lúdico é algo que vem se perdendo ano após ano, pelo menos é o que eu penso. Eu acho que no passado existia mais essa questão de histórias, contava-se mais, né? Hoje, com toda essa tecnologia, as coisas vêm se perdendo um pouco. Pelo menos é o que eu penso, talvez eu esteja enganada. Mas para falar sobre isso, eu tenho aqui um rapaz, né, um jovem rapaz, que pelo menos aparenta ter uns 13 anos, pelo menos quando ele está lá na frente de tanta criança. Ele iniciou um projeto, né, que foi idealizado por Wagner Inácio Alves. Wagner, para quem não sabe, é o conselheiro, né? Foi conselheiro, né? Ainda é. Foi reeleito conselheiro tutelar, o Xuxa, Wagner Xuxa, você deve conhecer essa figura que eu já trouxe no meu programa. Está fazendo pedagogia, fez oficinas de teatro, dança, contação de história. Ele é de Barbacena, em Minas Gerais. O nome dele é Igor Campos de Paiva. Seja bem-vindo no meu programa, Igor. Bom dia, obrigado. E a gente está aqui para poder falar um pouco do lúdico, né? O lúdico, que é essa coisa que foi esquecida. Com tanta tecnologia hoje em dia, as crianças não estão tendo mais o contato com o lúdico, que é algo que transforma a vida da criança, pois a gente pega hoje o material todo pronto, a criança não tem tempo de pensar, ela não processa, ela tem a ideia já toda pronta, através da televisão, através dos videogames. É a tecnologia que é importante, a gente precisa fazer uso dessa tecnologia, essa tecnologia está aí, só que a criança precisa também de desenvolver esse outro lado, esse lado do criar, esse lado do imaginar. Ela ouvir uma história e conseguir imaginar o personagem, a roupa, o cenário. A criança tem essa necessidade. E assim, o que eu penso com relação a tudo isso é que quando você está lá fazendo essa performance, nós vamos ter imagens daqui a pouquinho para mostrar para você, quando você tem essas situações ali, como você está ali interagindo com a criança, você está falando, você está fazendo caras e bocas, você está mostrando através de roupas, né? E essa roupa até que é meio engraçada, essa sua, eu não sei como é que eu chamo isso, é um cavanhaque meio compridinho, aí você faz caras e bocas, você traz a história muito próximo das crianças, né? E aí nós não temos o áudio, mas você poderia comentar um pouquinho dessa coisa de estar ali. Como que você se sente, você, Igor, se sente estando ali tão próximo e trazendo toda essa fantasia para a criança? Quando eu tô ali contando a história, eu me sinto como as crianças, entendeu? Envolvido no mundo lúdico, um mundo fantasioso, onde você pode ser rei, príncipe, princesa, você pode ser tudo, entendeu? É um mundo onde você se desliga do cotidiano, da correria, e você cria um espaço que é só seu, que ali você pode tudo. E isso, assim, é uma verdadeira lavagem cerebral.
Você se transporta de uma maneira incrível. E assim, é difícil chamar a atenção de tantas crianças ao mesmo tempo? Como que isso se processa no início? Como que isso acontece no início? Como é trazer esse mundo lúdico para essa criança que tem tantos problemas familiares, que enfrentam tantos problemas sociais? Como que é? É assim, a história ela tem alguns detalhes para poder acontecer, né? Você precisa de poucos recursos, né? Um ambiente tranquilo, onde a criança esteja ali se sentindo à vontade. Você cria um clima, entendeu? Bate um papo com a criança e depois você envolve a criança na história. Porque quando você envolve a criança na história, de uma certa forma, ela quer chegar ao final daquele desfecho, entendeu? Ali é importante para ela. Desculpa de interromper, aquela parte que a gente tá ali, eles estão em volta da árvore, tá todo mundo ali. Ali é o quê? Um fechamento? Não, ali a gente já tinha terminado de fazer a contação de história e a gente levou eles para conhecer uma árvore de livros montada pela equipe da biblioteca, entendeu? Onde as pessoas podem pegar o livro e levar para casa. Ó, que coisa gostosa! Que bom! Vamos colocar um pouquinho, não sei se tá no ponto aí, vamos colocar um pouquinho com áudio, um pouco do que o Igor faz lá com essas crianças. Vamos mostrar um pouquinho. Olha a animação da galera, gostei, hein? Esse é o Santos. Esse é o Alfredo. Esse é o Franco. É o guarda da CP. Essa aqui é a Camila. Ela é nutricionista, cozinheira. Ela que ajuda a olhar a merenda de vocês. Vocês conhecem a Camila, né? Era uma vez um par de sapatos. O pé direito chamava-se Nicolau. O pé esquerdo chamava-se Tina. O Nicolau e a Tina moravam juntos dentro de uma caixa de sapato. Desde o dia que nasceram, lá na fábrica de sapatos. Gostavam de ficar lado a lado um do outro e trocar beijinhos. Por isso, eram namorados. Um dia, enquanto o Nicolau e a Tina trocavam beijinhos dentro da caixa de sapatos, de repente, começaram a ouvir um barulho estranho. A caixa começou a se chacoalhar e o Nicolau, que era mais medroso que a Tina, como todo homem que é mais medroso que a mulher, disse, nem todos, alguns, disse, ô Tina, o que será que está acontecendo? Calma, Nicolau, a gente já vai descobrir. E logo descobriram mesmo. É que a caixa havia sido levada junto com outras caixas para dentro de um caminhão. E eles foram parar na vitrine toda enfeitada e colorida de uma loja. Assim que chegaram, se assustaram, pois nunca haviam saído da fábrica de sapatos, mas logo se acostumaram e encontraram até outros pares de sapatos da mesma fábrica de sapatos. Bom, aí nós percebemos e assistimos, conferimos um pouquinho a atuação do Igor, mostrando aí para as crianças, e eu vi que tem ali toda uma preparação, além das vozes, dos personagens, que você tem que fazer vários trejeitos, enfim, com a voz, mudar. Tem também, você está contando a história de sapatos, né? Lógico que deve ter aí um sentido aí na história, eu não acompanhei a história toda, mas a criança aprende alguma coisa boa com isso. Ela tem um intuito de um objetivo. Então, toda a história, ela tem um objetivo. O objetivo maior da história, que é o que eu gosto de ressaltar sempre, é o lúdico. Sim. Porque se você trabalha o lúdico da criança, se você desenvolve na criança essa imaginação, o resto vai bem. Ela consegue desenvolver várias outras coisas. Mas essa história, ela fala de sapatos, aí eu coloco na história também a questão do consumismo, entendeu? Que a criança tem que ser responsável por um sapato que ela retirou da loja e trouxe para casa. Ela tem que saber onde ele vai ser jogado, quanto tempo ela usou, ou se vai ser doado, ou se tem como reformar. Então, assim, eu coloco bastante a questão do consumismo, entendeu? Porque o consumismo infantil é hoje um fator
que está agregando um peso enorme na sociedade. As crianças têm necessidade de consumir. Bom, obviamente que você gasta aí muito tempo, né? Vocês, porque acho que é uma equipe. Quantas pessoas te ajudam nesse projeto? Então, na verdade, é toda a equipe da biblioteca, né? Hoje, a equipe quantas pessoas que são? conta com... São 6 funcionários. Tá. E quando vocês vão ter a ideia de colocar, nós estamos acompanhando algumas cenas, quando vocês têm a ideia de realizar uma história que vocês vão contar, né? Vocês decidem juntos, aí tem todo uma preparação dessa... por exemplo, você utilizou ali vários sapatos, então teve que buscar vários sapatos, deixar eles com carinhas, com jeitinhos. Isso é discutido? Como que é feito isso? Então, na verdade, assim, um funcionário, ao mexer com os livros infantis, encontra uma história e aí dá uma dica, eu encontro, não tem uma sequência lógica, todo mundo participa no momento que está acontecendo, no momento que um já teve uma ideia, já está acontecendo várias coisas, ele vem, ele entra, ele participa, então assim, todos participam, entendeu? Um funcionário acha uma ideia, traz, a gente elabora com outra e a coisa acontece. É uma coisa bem assim, família, entendeu? Uma equipe que casou. Já que a gente está falando dos calçados, né? E a gente estava vendo as imagens dos calçados que foram, né? Eles são parecidos e ao mesmo tempo totalmente diferenciados. Cada um tem a sua característica, assim como o ser humano com as suas diferenças, né? Com as suas enfim, físicas e também interior. E daí a gente mostra para a criança, ou vocês mostram para a criança, que cada um tem o seu jeitinho e cada um deve ser respeitado dentro daquilo que ele é. Pelo menos é isso que eu entendo. Então, esse fator também é um fator que veio dessa história de encontro. É um fator para trabalhar a questão da multiculturalidade, entendeu? A questão de gênero, a questão de cor, de tudo. Então, assim, ele traz a questão de que somos todos diferentes e somos todos iguais, entendeu? E todo mundo merece o seu respeito, todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem uma história. Então, assim, essa história, ela carrega muito de várias coisas. De vários ensinamentos, entendeu? De ética, de preconceito, ela trabalha tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa, fazendo esse trabalho, realizando esse trabalho, tendo esse contato com as crianças, qual que é a impressão que te traz a cada apresentação ou como que foi a primeira apresentação que você fez? Como que você se sentiu naquele momento, as suas perspectivas, inseguranças? Você estava preparado, não estava, foi se lapidando? Como é que isso aconteceu? Então, o primeiro momento eu me senti muito nervoso, né? Com a primeira história que eu contei. Fiquei muito nervoso, mas assim, depois assim, a recepção das crianças é uma coisa maravilhosa, entendeu? Eles te abraçam, eles te aconchegam de uma maneira que a coisa acontece, entendeu? Então assim, eu sempre deixei clara a questão do participar. Eu convido eles para assistir uma história, eu não simplesmente levo uma história para eles. Se eles abraçarem e gostar da ideia, aí a história acontece. Se houver rejeição, a gente parte para um outro momento, uma outra oportunidade. Então, assim, eu sempre convido eles a estarem comigo nessa viagem. Eu sempre denomino de viagem. Me explica como que é isso, me faz entender isso. Olha, como que é convidar a criança para participar dessa viagem, dessa história? Como que é? Então, em primeiro... Imagine que eu tenho aqui 3 anos de idade, me convence disso. Não, em primeiro momento, você tem que despertar na criança a curiosidade, entendeu? Mostrar pontos da história que não revela a história, mas que deixa ela curiosa. Opa! Você comenta de algum personagem, comenta de alguma façanha, de alguma brincadeira, de algum mistério, de alguma curiosidade. E aí você envolve ela de uma tal maneira que ela quer muito saber o desfecho dessa história. Então conta, assim, ela fica aquela coisa... tá naquele barco, entendeu? Porque deve é. E aí a coisa acontece. Ela te ajuda, ela te lembra se você esquecer de algum detalhe que você mencionou antes, que ia acontecer na história. Então assim, ela vai junto. Igor, bom, eu fico curiosa para saber até essa intimidade depois da contação de história que a criança tem com o livro. Assim, eu me apaixonei pela leitura muito cedo, mas não foi com os livros infantis, né? A gente tinha um poder aquisitivo que não tinha condição de comprar. Ir à biblioteca era mais difícil ainda, ela não era acessível.
em todas as cidades e municípios. Quando era longe, era num lugar mais central, né? Então a gente não tinha essa facilidade. Então eu vou perguntar para você, mas daqui a pouquinho vou fazer um intervalo. Agora vamos rolar um clipe, como é que é? Vamos fazer um breve intervalo, mas nós voltamos já já para saber esse contato da criança com o livro depois dessa contação de história. Tá bom? A gente volta já já, não saia daí. Olá, bora ao vivo com você, eu sou a Adriana Biasoli, muito bom dia. Estamos aqui ao vivo com você, exatamente, deixa eu ver, 11 horas e 15 minutos, é isso? 11 horas e 15 minutos? 11 horas e 5 minutos, pois é, eu estou sem o meu apetrecho de pequenos detalhes aqui, né, que é o meu óculos, aí acontece isso. Mas eu quero dizer para você que acabou de sintonizar no Canal 3, que nós estamos recebendo aqui a presença do Igor. O Igor que desenvolve um trabalho que foi idealizado por Wagner Xuxa e também pela Nancy Alves, né? Que são pessoas integrantes, pessoas que fazem parte da história do município de Jandira, que são pessoas incríveis, né? E o Igor começou lá atrás, né? Foi um trabalho que foi iniciado, ele deu continuidade junto com toda a equipe da biblioteca. E é sobre contar histórias. E aí, quando ele conta essas histórias, ele mostra alguns personagens, né? E a história que está em pauta são histórias relacionadas, né, com sapatos. Aí nós trouxemos... Quem é esse aqui, ô Igor? Esse é o Fernando. Esse aqui é o Fernando. Parece que esse sapato aqui, ele também tem uma história, porque ele veio de uma pessoa que é um químico. Foi um químico que doou o sapato, já estava meio velhinho, né? Ou não tão velhinho assim. E aí, ele tem uma cara assim meio de nerd, né? Meio de nerd, mas muito inteligente, né? Muito inteligente, com certeza. Aí você tem mais dois personagens aí, mostra pra gente. Eu tenho o Sapalhaço, que esse Sapalhaço aqui, ele era um sapato que ele tava um pouco sem brilho, faltava alguma coisa, eu não achava um personagem legal pra ele. E onde você conseguiu esse sapato? Esse sapato foi doado também, foi doado de uma pessoa que eu também não sei de quem veio. A pessoa me doou vários sapatos e veio esse junto. Eu gostei do cabelo, queria saber quem é a cabeleireira que cuida dele, porque assim, tá brilhoso, com vida, entendeu? Vamos descobrir depois o shampoo, né, que o Sapalhaço usa. Então, o Sapalhaço, ele era um sapato que estava sem personalidade, a gente resolveu, teve uma ideia e transformou ele num sapato palhaço. Tá, e agora me apresenta o outro personagem. Esse personagem se chama Edinar, é um grande amigo meu que mora aqui em Jandira, no bairro do Mazé, que doou essa bota e eu falei, é a cara dele, então ele vai chamar Edinar. Aí você usa, eu quero saber de onde você tirou esses dentes aqui tão simpáticos. Aí são apetrechos que a gente comprou, né, lá na 25 de março, alguns apetrechos para poder dar um enfeite melhor no sapato. Eu estou encantada assim com os cabelos, né? Os cabelos são todos assim muito brilhosos, tem fortes, resistentes, né? Dá inveja a muito contador de história, né? Ou não? Com certeza. Bom, então você confere aqui, né? Vamos colocar os três juntinhos? Mostra, bota aqui, não, corta aqui, corta isso, bota pra cá, opa, aqui, ó. Botar os três juntinhos, né? Então, dando vida ao personagem. Você tem a voz desse camarada aqui? Então, é que na verdade, esses personagens, eles são amigos dos dois pares de sapatos que são os personagens principais, que na verdade esses personagens principais, eles não existem fisicamente. É pra criança imaginar que podem ser os sapatos dela. Ah, por isso que a criança fica tão eufórica, ela mexe os pés, que são o Nicolau e a Tina. Que aí tem vozes dele, né? Tá, e esses personagens, então esses você personagens são só amigos desses dois. Figurantes. Figurantes. Então eles não falam. Eles não falam. Ah, pensei que eles falassem. Mas se você tivesse que dar uma fala pra esse sapalhaço, qual seria a fala dele? Ah, o Sapalhaço... Ah, eu botei você numa saia justa Vamos agora. ver, não, é fácil falar. Nossa, eu sou um sapato muito legal. Meu nome é Sapalhaço. Adoro brincar com todo mundo. Quer brincar comigo? Eu quero. Gente do céu. Esse aqui, por exemplo. Eu sou um cara meio nervoso, não sou muito bem-humorado, às vezes levanto meio bravo,
Todo mundo às vezes tem medo de mim, mas eu sou um cara legal, com certeza. Oh, e agora esse nerd? Muita mistura, muita química, muito difícil. Põe ali, põe lá, tira aqui, tudo vai dar uma grande fórmula. Ah, gostei. Tá vendo? Isso chama-se improvisação, né? E é isso que a gente gosta na história, no criar, no improvisar. Tudo isso é muito gostoso, né? É, a história ela te dá liberdade, né, pra você improvisar ali com o que tem, no momento que você tá ali. Então, assim, é uma coisa que liberta, realmente ela liberta a imaginação, a criatividade. Conta pra mim da árvore do saber. Qual foi essa ideia da árvore do saber? Então, Como que ela surgiu? a gente, através de pesquisa, de consulta, né, de indicações, né, tivemos a ideia de montar essa árvore do saber, que é uma árvore onde a pessoa pode colher o livro e levar. Então, assim, é o fruto o quê? Fruto da sabedoria. Então, assim, por isso que liga tão bem com a árvore. Você está colhendo sabedoria, conhecimento. Então, e o mais assim, interessante, né, que para se criar um livro, uma árvore tem que ser derrubada. Não é verdade? com certeza. E essa árvore dá a ideia de que se para criar livros não precisam derrubar tantas árvores. Podem as pessoas que têm os livros ociosos em casas fazer a doação, porque a biblioteca também recebe doação de livros, aonde é feita uma seleção, o que a gente vai utilizar, o que a gente vai redoar e o que não está em condição de uso para a biblioteca ou não está em condição de uso para quem vai repegar, a gente manda para o Parque Ecológico, onde é feito um trabalho de reciclagem para manter o Parque Ecológico da cidade. De uma forma ou outra é utilizado. É utilizado. Ali nós vemos a presença da secretária de Educação, a Lurdete Kummer, né? Quero que você fale da Lurdete, o encantamento dela quando conheceu o projeto. Quando ela foi conhecer o projeto, assim, ela, em primeira instância, abraçou o projeto de uma maneira muito legal, deu todo o suporte necessário para a gente continuar, porque, assim, é uma pessoa que é uma grande educadora da cidade, entendeu? Tem um vasto conhecimento na área e, assim, é alguém que a gente pode contar em todos os instantes, entendeu? Para qualquer projeto novo, tá aberto a ideias. E a gente, assim, ficou muito feliz em ver como ela abraçou a ideia da gente e deu suporte. Que bacana! Bom, eu sei que depois de tudo isso, vocês ainda têm esse trabalho de pedir para as crianças, através do que elas ouviram e assistiram e participaram, que elas desenhem e façam desenhos Aí tem o Nicolau e a Tina. A Giovana fez esse desenho aqui, ó. Olha aqui, gente. Não sei se dá para vocês verem. Vou colocar bem na frente do meu rosto. Obviamente, são crianças de que idade? Entre 9, 7, 8 anos, 10 é que varia um pouco, né? Porque a escola tem crianças com várias faixas etárias. Aí tem algumas historinhas aqui. Tem crianças da 4ª série. É mais difícil de lidar com elas? Como que é? Não, é bem fácil. Assim, é que a história vai mudando a modalidade, né? Você tem uma história mais complexa para criança de 4ª série. Então, assim, se você escolher uma história onde você vai conseguir envolver elas, é bem fácil trabalhar com elas. Então não tem essa... É difícil competir com os games? É difícil demais competir com os games, porque é um choque de informação, né? É muita informação ao mesmo tempo que eles têm com esses jogos, mas as histórias têm o lugar, sempre teve e sempre vai ter, porque a gente conheceu o mundo através das histórias, né? Olha aqui a história, o desenho da Brenda, que lindo. Gostei muito do desenho da Brenda. Bom, obviamente que se eu for ficar mostrando aqui, nós vamos ficar a tarde inteira aqui mostrando desenhos, gente, porque tem muitos desenhos, Mas então, eu fiz uma pergunta pra você e eu torno a repetir essa pergunta, porque pra gente não perder o foco. Esse contato, contou a história, tal, a criança participou, aquela alegria toda, aquela empolgação toda. Depois, o livro na mão dessa criança. A criança e o livro. Como que você vê esse entusiasmo, essa vontade, este despertar
para a leitura? Então, na verdade, assim, o contar história, ele é muito importante para que a criança tenha o contato com o livro, porque o livro, ele tem uma casa. A história tem uma casa, e essa casa da história é o livro. Então, quando você conta a história, a criança quer conhecer a casa dessa história. E através de conhecer a casa dessa história que você contou, ela se desperta para conhecer outras histórias. Olha ali, a criança tem essa vontade de enxergar, de ler esses personagens que você faz, que você gesticulou. Então, assim, ela procura nesses livros para poder contar também, porque a criança quer contar histórias. A criança tem a necessidade de contar a sua própria história e outras histórias. E sem falar, né, que alguns municípios que são extremamente carentes da cultura, dessa coisa do teatro, né? Você está levando isso para as crianças, despertando o desejo de ser ator, de ser cantor. Você também dança, né? Você faz de tudo um pouco, é palhaço, é mímico, você é tudo, né? A gente tenta pegar um pouquinho de cada coisa para levar para as histórias, né? Porque a história, ela cabe tudo. Você pode usar de tudo nela. Todo tipo de recurso, todo tipo de ideia. Igor, me diz pra mim, o que você já fez, assim, nas suas profissões desde a sua adolescência? Então, eu já... Dá uma resumida, né? Se for muito aí. É uma vasta história, mas assim, já trabalhei com lavoura, com oficina, de garçom, em hotel. Então, assim, sou técnico em nutrição e dietética, mas assim, na verdade mesmo eu me encantei foi com a área da educação, né? E depois conheci as histórias, né, através de uma oficina que eu fiz de contação de história, e eu me encantei, porque eu consegui enxergar um mundo que eu procurava. Na verdade, as histórias, me encontrei nas histórias. As histórias foi melhor para mim do que para os outros que eu conto. Bom, eu posso dizer para você que eu percebo isso à medida em que eu estou te entrevistando e eu vejo os seus olhos brilharem além da conta. Gente, tem um brilho assim que é extraordinário, porque o envolvimento, o carinho, a paixão que ele tem quando ele narra esses acontecimentos, quando ele narra esse trabalho que ele executa, é tão lindo. E as pessoas que estão envolvidas ao seu redor, como a Eliette e tantas outras pessoas, que eu gostaria que você citasse o nome delas. Então, a gente tem a equipe da biblioteca, né, toda que está envolvida, né? Que tem a Dona Lúcia, a Alex, Jovita, Orlando, né? E muitos outros funcionários, que eu também não vou lembrar o nome talvez de todos, que tem toda a Secretaria de Educação, que assim, dá o suporte que a gente precisa. A gente chega lá, pede alguma coisa para poder fazer alguma contação de história, eles dão o suporte. Então, assim, é uma equipe que casou. Que gostoso! E a gente espera dar muitos filhos, muitos frutos para a cidade de Jandira. O papai e a mamãe, assim, vocês têm um retorno desse papai e dessa mamãe? Então, a gente se surpreende muito, é uma coisa assim que é muito gratificante, que você encontra a criança na rua e a criança vai até você, conversa e o pai fica assim pensando, quem é esse cara? O que meu filho foi conversar? Aí a gente até tem que explicar, né? Eu fui contar a história lá, porque a criança te reconhece, lembra da história, te apresenta pro pai, te apresenta pra mãe. Então assim, a criança, ela parece que fica grata com você, parece que você deu um presente pra ela. Você é um personagem que quando sai às ruas, você tem que sair disfarçado pra não causar grandes tumultos. Eu tô quase chegando lá, tenho que sair disfarçado porque as crianças reconhecem, lembram, quer conversar, quer falar de histórias. É uma coisa assim encantadora. Que gostoso, cara. Eu acho que não tem nada mais gratificante do que nós termos aí, né, a criança, essa coisa de inocência, olhar para a criança, enxergar essa inocência. O mundo está tão carente desse amor que é expressado de forma tão gostosa, né? Porque a criança, ela não discrimina, ela não vê, e se ela faz uma brincadeira, às vezes, que ela nem percebe que ela tá cometendo, às vezes, um bullying, né? Tá fazendo, às vezes, até de forma inocente, a gente percebe que
estar envolvida nessa inocência dá uma sensação muito boa pra gente, né? E a gente meio que volta a ser criança também, né? Em todo momento, assim, que você está contando uma história, você volta ao mundo da criança. Então, assim, depois que eu comecei a desenvolver esse trabalho, eu comecei a lembrar de coisas que já estavam esquecidas. Eu lembrava mais da minha infância. Então, assim, você tem relatos em determinados momentos de coisas. Então, assim, se acontece esse fator, é que de uma forma ou de outra você está mexendo com sentimentos, com coisas que estavam guardadas ou estavam reservadas. Eu até acredito que as histórias nem deveriam ser só para as crianças, principalmente as histórias infantis. Você deveria contar história para adultos, idosos, para todo quadro de pessoas. Bom, eu faço aqui então um desafio, né? Vamos fazer um desafio, um convite para a secretária da Educação. Por que não convidar as crianças e também os pais? Obviamente que vai ter um número limitado, né, para isso, porque vamos supor que cada criança possa levar a mãe ou o pai ou ambos, né? E tem criança que não tem o papai e tem criança que é criada só pela mamãe, né? Ao Teatro Municipal e possa fazer uma grande apresentação para que pais e mamães sorriam juntos, para que pais, mamães e crianças sorriem e participem disso tudo, né? Eu acredito que nós vamos despertar o desejo do papai e a mamãe fazer num domingo, reunir os sobrinhos, reunir a família, reunir todo mundo e acabar cada um sendo também um contador de história. Eu acho que vai despertar esse desejo, pelo menos eu sou meio assim, como é que eu vou... meio utopia das coisas, meio que imagino, acredito e sonho coisa muito grande. Não sei se isso é possível. Não, é esse o caminho, entendeu? Você é uma grande contadora de história, é alguém que sonha e a função das histórias é essa, é despertar na gente o sonho pela busca, o sonho pela luta, o sonho de que uma barreira pode ser vencida e a história traz essa clareza pra gente. Os príncipes, as princesas, tem os seus conflitos e no final tem a vitória. E isso traz pra criança, como pro adulto, essa questão de que você pode vencer, você pode chegar lá. E a questão de a gente fazer um grande domingo de história é uma ideia maravilhosa. E a gente tem um repertório de 3 histórias aí que daria para fazer aí 1 hora e meia de espetáculo. Não, e sem falar que de repente você não precisa ir ao teatro, você pode ir na escola, você convida os pais. Ó, a estratégia, você convida o pai para uma reunião de pais, certo? Aí o pai se sente na obrigação de ir. Reunião de pais, preciso ir. Chega lá. Vamos falar dos filhos, sim, mas vamos contar histórias. Olha que maneira. Olha a estratégia da Biasoli. É boa, não é? Ótima estratégia, ótima. Você vai estar criando um clima onde vai estar a família, entendeu? O pai, a mãe ou o responsável pela criança criando um elo e sem de falar carinho. da disciplina, que hoje a gente tem essa grande, né, dificuldade, que é a disciplina. Nós temos aí inúmeros professores saindo de licença médica por conta do estresse, por conta da indisciplina, né? Muita gente desistindo da pedagogia por conta da indisciplina, né? Então, assim, eu acho que é todo um contexto, é toda uma aproximação, acho que é todo um carinho. Eu não sei, sabe? Tem eu estava lendo aqui, né? Você me falou que você é apaixonado por Paulo Freire. Aí ele diz o seguinte: eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. E é o que nós... Hoje é dia da assistente social, né, Eliette? Pois é. E lembrando disso, o Paulo Freire, ele cita muito a questão do amor. Porque eu creio que o professor, você que está fazendo pedagogia, ali no mundinho, né, infantil, na vida das pessoas, às vezes o professor ele passa um monte de dever para a criança e cobra esse dever pronto e ele não sabe que lá na casa dessa criança ela está vivendo momentos de situações muito complicadas, que tem uma questão social muito grave, existe discussões, existe falta de entendimento, às vezes agressividade, a criança se cala dentro de si porque ela não tem com quem conversar. Então existe toda
Essa coisa que, Igor, o professor tem que ter essa sensibilidade, essa percepção, tem que olhar com olhos de mais carinho. Eu tô enganada? Não, você tá certo. É que na verdade tá envolvido de muito problema a educação de um modo geral no Brasil, né? No Brasil e em outros países também. Mas a gente precisa, ao meu ver, o caminho é assim, é abrir a escola para a comunidade participar da escola. Que a escola não tem a cara da criança, a escola é uma escola elitizada, de uma minoria, não vive a realidade da criança. Então assim, a criança precisa enxergar na escola um lugar seu, um lugar onde tem a sua característica. Então quando ela enxergar, ela vai querer cuidar. Quando ela enxergar esse espaço, quando ela enxergar o professor como um amigo, como alguém que quer contribuir contigo, que tem uma relação com a sua família, a criança vai aceitar melhor. Claro que é um processo demorado, é um processo de formiguinha, e a gente não está aqui em momento algum questionando a atuação do professor, que só quem está ali no ambiente sabe o quanto isso é carregado de dificuldades para resolver. Tem que ser uma parceria. O professor, na verdade, o professor está precisando de ajuda, precisa que a comunidade abrace esse profissional, reconheça e o ajude para que essa transformação aconteça, que só ele não vai conseguir. Então, eu acho que vocês aí, na medida do trabalho que vocês desenvolvem, Igor, vocês têm aí essa possibilidade de aproximação de uma maneira sutil, alegre, feliz, lúdica, de uma maneira menos invasiva, né? Porque a gente não pensa em apontar problemas ou dizer, olha, a sua casa é assim, é assado, ou pai, você não está criando assim, você não... Porque eu acredito, né, que nós vamos conseguir resgatar a partir do momento em que vocês contarem que atrás do professor há um humano, entendeu? Há um ser humano que também tem os seus filhos, que também tem os seus problemas, que também, entendeu? Para que o professor possa ser visto com mais carinho e mais respeito. Era aquele respeito que antigamente a gente tinha de poder carregar o material do professor até a sala de aula. Aquele respeito que quando o professor falava assim, ó, vai apagar a lousa, a gente se sentia uma criança especial porque fomos convocados a apagar a lousa, o quadro negro. Eu me sentia a princesa do castelo, porque a professora falava, Adriana, vai apagar o quadro negro? Ou então escreve uma frasezinha, chamava para resolver uma continha no quadro negro. Então esse despertar que nós devemos resgatar. Eu penso assim. Então fica aí a deixa para você, Igor, mas assim, eu estou encantada com o trabalho que vocês desenvolvem, a Hora do Conto, o projeto Hora do Conto, que acontece desde 2008, é isso? Isso, desde 2008 que esse projeto está aí, né, plantando sementinhas pela cidade. E está acontecendo e não vai morrer, porque eu tenho certeza, porque gasta-se muito pouco. O que vocês gastam mais aí, eu percebo que é a criatividade. A criatividade, a vontade de ver o projeto em andamento. Cada criança que chega lá procurando um livro, que comenta que assistiu, faz a gente ter uma energia para estar nessa caminhada aí. Então, o que eu quero dizer para você que está nos assistindo agora, nós estamos entrevistando o Igor que faz parte de uma equipe, né? Ele é um contador de histórias, mas ele tem todo um suporte ali, a equipe da Biblioteca Municipal de Jandira, né? Esse projeto começou em 2008 e está aí, né? Ultrapassando barreiras, sobrevivendo, é um projeto sobrevivente, vamos dizer assim, né? E que Deus possa permitir que vocês continuem, não desistam jamais, né? Jandira tem este projeto maravilhoso, esse projeto bonito, que só precisou de boa vontade. Eu fico muito feliz com a sua participação aqui, viu, Igor? Eu também fico muito feliz de estar aqui, podendo comentar um pouco sobre o projeto, né? Que o nosso maior intuito é isso, é despertar o sonho pela leitura, é despertar na criança a vontade de buscar, também nos adultos. Assim, a gente só tem a agradecer a você, que esse programa maravilhoso, que dá oportunidade para as pessoas que desenvolvem os seus trabalhos em pequenos grupos, entendeu? O trabalho de formiguinha, você que assim é uma guerreira, a gente tem você com uma admiração enorme, que a gente vê a sua luta, o seu trabalho, a sua força. É alguém assim que
mostra para a população um pouco da história da cidade na medida do possível. É isso aí, fazemos uma TV artesanal, viu, gente? Hoje eu estou aqui encantada, sabe por quê? Porque eu não estou fazendo tudo, porque eu não estava naquela... lembra que eu estava lá, corta pra mim, corta pra você, eu mesmo fazia tudo? E fazia tudo errado, né? Agora eu tô com um técnico na minha frente fazendo todas essas coisas, então eu estou me sentindo extremamente importante, vocês não têm ideia? Tem até o meu PCzinho tá aqui, tá? Meu notebook tá aqui, tô pegando algumas informaçõezinhas, mas é gostoso quando a gente tem a gente encontra maneiras de fazer um pouco melhor aquilo que a gente estava fazendo. Então tem que ficar feliz mesmo. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de poder mostrar para Jandira e para o Brasil e o mundo inteiro, porque isso vai para o YouTube, né? O que nós temos aí, o que você também pode fazer na sua cidade através deste projeto, tá bom? Bom, vamos rolar um clipe e voltamos já já, tá bom? Não saia daí, estamos no Bora ao Vivo, eu sou a Adriana Biasoli. Muito boa tarde pra você. Bom dia, né? Ainda é bom dia. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Bobeira é não viver a realidade. Oh! E eu ainda tenho uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro, tomo meu pileque, e ainda tenho tempo pra cantar. Oi! Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu ando nas ruas, eu troco cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro, tomo meu pileque, e ainda tenho tempo pra cantar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha
Obrigado. De tudo, utilidade doméstica. Tudo para a sua casa. Bom gosto, variedade, preço bom. É na De Tudo. O melhor preço para você. Presentes de encher os olhos de quem você quer impressionar. Novidades e ofertas incríveis o ano inteiro. Venha para De Tudo. Tudo o que você procura, você encontra na De Tudo. Além de um atendimento atencioso, tenha facilidade na hora de pagar. Nas compras acima de R$40, você parcela em até 2 vezes e acima de 60 em até 3 vezes. Vem pra De Tudo. Avenida Conceição Samartino, 575, Centro de Jandira. Telefone 4789-3364. De Tudo, utilidade doméstica. Bom, pessoal, essa é a fórmula a ser aplicada aí no seu espacinho. Legal. Entendendo? Então vamos lá, aplica aí. Tá, legal. Pera aí. Não, Pera tá aí, aqui só. não. Isso. Isso, agora dá S. Pera aí, Pera aí, tá no F5 ainda. aperta aí. F1, aperta o F1. Calma, Posso calma. apertar o F1? Não. Ctrl Z. Você aperta? Você vai apertar ou vou Não, apertar? aperta um, aperta o outro. Aperta o Ctrl, aperta o Z, pelo menos pra gente dividir a tarefa. Pera aí, a gente tá ainda no Ctrl Z. Pera aí. Posso, alguma coisa, tem que escolher alguma coisa. Se é o controle ou o teclado. Calma, gente, deixa eu ver, ó. Ó, o que é? Deixa eu ver. Vai você, Pera aí, vai o quê? Pera aí. Eu quero trocar de dupla. Não, pera aí, tira aqui. Quero trocar de dupla. Eu quero trocar de dupla. Deixa eu ver aqui, ó. Para essa situação não acontecer com você, conheça a escola da nova geração. Na Prepara, o ensino é individualizado com um computador só para você. E o professor fica sempre por perto para vir te ajudar. Prepara cursos e aprenda idiomas. Acesse agora mesmo o site prepara.com.br e ganhe um curso grátis. Prepara, a escola da nova geração. Rua Benedito Pereira Leite, número 73, no centro de Jandira. Telefone 4619-7528. Ou 4619-7544. Ligue agora mesmo e ganhe um curso profissionalizante totalmente grátis. Prepara, a escola da nova geração. Grupo Odontológico Jandira. Autoestima elevada e saúde começa com um belo sorriso. E o Grupo Odontológico Jandira oferece profissionais capacitados para atuar nas diversas áreas de odontologia. Realizamos cirurgia, aparelhos ortodônticos, realizamos tratamento de canal, implante, prótese, clareamento e todo tipo de tratamento odontológico. Nosso prazer é ver você sorrir. Grupo Odontológico Jandira. Aqui estão os profissionais que você busca. Doutora Valéria, Doutor Ademir e equipe, atuando há 23 anos em Jandira. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19h30 e aos sábados, das 7h30 às 12h30. Grupo Odontológico Jandira, localizado na Rua Benedito Pereira Leite, número 30. Telefone 4707-3281. 4707-3281. Grupo Odontológico Jandira. Autoestima elevada e saúde começa com um belo sorriso. Que bom é a oportunidade de aprender, a oportunidade do aprendizado, né? Nós sabemos que há localidades brasileiras aí no território brasileiro, no mundo, né? Vamos dizer no mundo, que é tão inacessível a educação, é tão precária a educação. Há pessoas ainda que andam quilômetros e quilômetros e quilômetros para poder ter o direito de aprender. E hoje aqui, né, nós estamos com o Igor, que é um contador de história. Estamos no município de Jandira, fazendo um programa Bora ao Vivo. E falando de educação, falando desse despertar para a criança
para a leitura. Bom, e aí para falar de educação também é uma coisa bastante, por mais que a gente critique e fale, é um grande esforço geral, né? Mas a gente, quando lembra desses professores que têm que andar quilômetros, e que dão aulas em salas de aulas precárias, sem nenhum recurso, a gente acaba até dizendo que somos pessoas privilegiadas, ou não? Com certeza. Hoje em dia, o professor, ele tem um papel assim, fundamental na vida de uma pessoa, né? Não existiria um médico, não existiria um advogado, não existiria nenhuma outra profissão se não existisse o professor. O professor é a base, a base de toda uma ideia, de todo um sonho. Então, assim, a gente precisa valorizar esse profissional do fundo do coração, assim, e isso eu digo para os adultos, né? Os adultos, os pais, os outros educadores, as outras áreas, assim, abraçar o professor e ajudar ele nesse processo, porque está passando por uma fase de reforma a educação. A educação está passando por uma fase de transformação, mudança de século, um monte de coisas que envolve, então a gente precisa estar junto com esse profissional para ajudar ele nessa caminhada, para esses pontos acertarem e a educação voltar a ter esse brilho para a criança, esse brilho que está perdendo ao longo do tempo. Paulo Freire dizia o seguinte: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Me fale um pouquinho dessa frase. Então, como o papo aqui hoje é contação de história, eu vou levar essa frase para a contação de história, né? A contação de história é o quê? É uma troca de hálito, uma troca de calor humano, uma troca de energia, onde você dá, recebe, e eu acho que é isso. A educação acontece. O professor hoje em dia, ele não tem mais que se encarar como dono do conhecimento. O professor hoje precisa trazer um papel para a sua atuação, um papel de mediador. O professor precisa mediar o conhecimento. Ele precisa trazer o conhecimento e deixar a criança digerir esse conhecimento e dialogar com ele. E ele vai mediando, ele vai trazendo as informações à medida com que a criança absorveu, trazer um conhecimento que case com o conhecimento que a criança já tem, fazer uso daquilo que a criança já traz com ela. É aquela coisa, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Paulo Freire, educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Pois é, e é o que nós fazemos hoje, é o que os meios de comunicação devem fazer. Usar esse mecanismo, né, de chegar até a sua casa, chegar às redes sociais, chegar aos meios de comunicação, mostrar o que é bom, né? Porque para mostrar desgraça tem muita gente. Mostrar o que é bom, mostrar o que existe de bom. Eu gostaria que você deixasse um recado aí para as pessoas que estão nos assistindo, Igor. Como com o seu projeto, ou para o professor, ou para o pai, não sei. Eu deixo você aí, essa linha aberta para você. Então, o recado que eu dou é que, assim, contem histórias para os amigos, para os filhos, contem história, porque o mundo foi conhecido pela gente através das histórias. As histórias, assim, ela tem um poder maravilhoso de transformação. Grande verdade disso a gente tem na história do maior homem do mundo, que a gente conhece ele através de histórias, que é Cristo. Então, assim, as histórias têm um poder incrível na vida de um ser humano. E a gente deixa aqui também o convite para que todo mundo vá conhecer a biblioteca, vá conhecer um livro, vá discutir com a gente, trazer uma ideia nova. E eu deixo o pedido para que as escolas, os professores façam o pedido para que a gente esteja visitando a sua escola e levando um pouco do nosso trabalho, porque só juntos e unidos a gente vai chegar num resultado de qualidade satisfatória. Então, já que nós estamos falando de contação de história, eu vou, antes de passar para o próximo clipe, né? Eu vou contar uma pequena história como um fechamento. Um pai ou vários pais foram convidados para uma reunião na escola para falar de seus filhos, né? E um aluno se destacava em entendimento, em disciplina, era praticamente o melhor aluno da sala de aula.
E o pai representou essa criança, né? Dizendo que trabalhava muito, ele trabalhava muito, muito, muito. E quando ele saía pela manhã, o filho dele estava dormindo. E quando ele retornava, o filho dele também estava dormindo. Então eles não se viam apenas aos finais de semana ou no domingo. E mesmo assim a criança tinha um bom desenvolvimento. E foi perguntado, olha, você tem pouco contato com o teu filho, como que você consegue isso? Bom, como nós não nos vemos, todos os dias quando eu chego, eu lhe dou um beijo e dou um nó no seu lençol para dizer para ele que eu estive ali. Pela manhã ele acorda e vê o nó e sabe que eu cheguei e lhe dei um beijo. Então, é através do amor, mesmo que não se tenha tempo, né? Esse tempo que nos escapa das mãos, mesmo que não se tenha tempo, há formas e maneiras da gente dizer que a gente está ali. E é amando, é demonstrando esse amor, essa compreensão que nós vamos obter aí um resultado positivo. Obrigada, Igor, muito obrigada mesmo. Deus te abençoe e possa iluminar cada vez mais vocês lá da biblioteca, tá bom? A gente agradece aqui também a oportunidade de a gente poder estar falando do nosso projeto, agradece você e obrigado a todos. 11h45 para ao vivo, vamos rolar um clipe pra você. Um grande beijo, não sai daí, hein? Momento mais que especial foi o dia de hoje. Estivemos aqui falando de histórias, né? A vida que é uma grande história. Eu costumo dizer que nós somos os autores da nossa própria história. Todos os dias nós recebemos uma página em branco, onde vamos escrever ali o capítulo, mais um capítulo, né? E que capítulo nós queremos escrever? Somos os grandes autores, né? Somos os autores da nossa própria história. Não queremos ser super nada, mas nós devemos, no mínimo, nos orgulhar da página escrita, né? Amanhã nós vamos lê-la, relê-la e temos que nos orgulhar disso. Eu sei que a modernidade, a pressa, a luta pela sobrevivência tira de nós, muitas vezes, esses pequenos momentos de contar história, momentos de prestar atenção nas coisas que o filho está dizendo, né? Porque às vezes tudo que ele precisa é que você tire o olho do computador, olhe para ele e ouça o que ele tem a dizer. Se ele faz um desenho, ele quer mostrar para você e quer que você dê uma opinião naquele desenho. Então, vamos tentar, na medida do possível, parar um pouquinho aquilo que a gente está fazendo para ser um pouquinho pai, um pouquinho mãe, mesmo que seja só um pouquinho. Só um pouquinho. Vamos ouvir o que ele tem a dizer com relação ao seu professor, ao seu coleguinha, as coisas que é importante para ele. Tá certo? Bom, o Bora ao Vivo fica por aqui, mas olha, amanhã a partir das 10h30, se Deus quiser, estaremos com você. Um grande beijo e até lá!